E chegamos à última aula do capítulo 3. E nessa aula eu vou tirar uma folga. Quem vai programar são vocês. Queridões e queridonas, bem-vindos à 20ª aula do capítulo 3. E nessa aula, adivinhe só, vai ser o projeto pessoal, o programa desenvolvido por vocês mesmos, com um tema que vai ser escolhido por vocês, com toda a definição do programa realizada por vocês. Isso vai ser bem legal, porque vocês vão sentir na pele um pouco mais a programação, como que é as dificuldades em achar a melhor estratégia e como desenhar o programa, né? Então, nós, até agora, aprendemos um monte de coisa e vocês podem usar tudo que nós aprendemos até agora. Vocês podem usar todos os if, else, todas aquelas estruturas de laço, né? Que é o if, else, if, switch case, while, do while, o for, e, enfim, tudo aquilo que nós aprendemos, mais todos os conceitos de programação, dá para fazer muita coisa. Pode usar obrigatoriamente no capítulo 3, vocês vão ser obrigatoriamente o uso da porta serial e do display nessa programação, perfeito? Então o tema do capítulo 3 era display e porta serial, então obrigatoriamente o projeto tem que envolver um dos dois recursos, né? E aí eu coloquei aqui algumas opções aqui, para vocês fazerem aqui, né? Além do que eu já havia dito aqui para vocês, né, do programa, do que pode usar, os comandos que vocês podem usar, todos que foram aprendidos até aqui, eu coloquei algumas dicas aqui, ó. Então, o que eu vou programar, né? Que deve ser a primeira coisa que passa pela cabeça. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, para não dizer que eu sou malvadão, eu vou dar umas dicas para vocês aqui, de alguns programas que vocês podem fazer e qual que seria a lógica para resolver o programa, né? Então, vamos lá. A primeira categoria que eu coloquei aqui são programas utilitários, ó. Você pode fazer, por exemplo, uma calculadora. Nós já aprendemos a receber dado na porta serial, a tratar o dado, fazer a conversão. Então, para fazer uma calculadora, você pode, no meio de receber um número e outro número, você receber qual que é a conta que quer fazer. Você pode receber mais, menos, vezes, divisão e a potência. E nós já aprendemos como fazer continha usando o Arduino, né? Então, recebe um número, recebe a operação, recebe o outro número, executa e manda para a porta serial ou para o display. Muito fácil, né, de fazer um programinha. Poderia ser uma calculadora, por exemplo. Claro, estou dando exemplos, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Pode ser também um contador. Ó. Existe uma forma de fazer um contador assim, ó, você coloca o LDR, por exemplo, usa ele como sensor, né? Então imagine toda vez que você passa a mão em cima, e você diminui a luz e aumenta a luz. Toda vez que diminui a luz e aumenta, ele pode contar como sendo 1, né? Então você imagine que se tiver uma hélice virando, alguma coisa gerando um movimento, que está passando toda hora ali por cima daquele sensor, você pode implementar um contador ali, né? Aí se for fazer um contador, claro, você não vai fazer um contador 1, 2, 3, 4 e ficar mandando esse número para o display. Seria muito simples, né? Teria que fazer lá uma forma também de indicar o tempo, de repente, entre uma e outra, ou você pode ter botão para resetar o contador, né? Para zerar ele toda vez que você quiser zerar. Teria que ter também algum tipo de hold, alguma coisa assim, enfim, algum contador assim que seria um utilitário, né, para contagem, por exemplo, de caixa, de qualquer coisa assim, né, numa esteira, por exemplo, e pode só passar a mão em cima para implementar. Aí tem um outro aqui que eu coloquei, temporizador ou cronômetro, é um outro utilitário. Eu lembro, uma época aí eu treinava, fazia artes marciais e tem um cronômetro que o pessoal usa, né, que é 3 minutos cada round mais um de descanso. Então você pode fazer um contador de 3 minutos, aí ele dá um bip, por exemplo, deu 1 minuto de descanso, seria um contador assim para artes marciais, né? Ou usar um contador qualquer aí para corrida, ou para você, por exemplo,
em laboratório de física, né? Você, por exemplo, calcular o movimento o MRU, né? Movimento retilíneo uniforme lá. Aí você tem um temporizador, um sensor na hora que começa a correr uma bolinha, por exemplo, até a hora que ele chega no outro sensor, e aí você marca o tempo. Usando aquele exemplo do LDR, né? Se fizer um pêndulo, toda vez que o pêndulo passar em cima do LDR, você consegue fazer a contagem da passagem, medir o tempo que levou para fazer a passagem e fazer o cálculo do pêndulo, por exemplo, né? Então poderia ser usado para várias coisas aqui, temporizadores ou cronômetro, mas enfim, até pegando a deixa aqui de laboratório de física, né? Na física aí do primeiro grau, vocês aprendem várias coisas aí relacionadas à eletricidade, movimento, luz, né? Tudo isso vocês podem tentar fazer alguma experiência de física usando o Arduino e converter isso. Ia ser bem legal, bem didático para você trazer para a prática aquilo que a gente aprende só na teoria, né? Então, às vezes a gente não consegue materializar e aqui a gente conseguiria materializar isso daí. Então, seria uma boa dica para programas utilitários. Aí tem um outro aqui que eu coloquei, que são instrumentos. Então, vocês podem fazer algum medidor com sinalizações, né? Então, a gente já fez alguns medidores, né? A gente já fez um termômetro, nós já fizemos um luxímetro usando o display. Teve uma aula que a gente tratou só sobre isso. Se vocês quiserem usar algum instrumento, vocês só não vale, claro, pegar aquele programa e querer me apresentar o mesmo programa lá dizendo que foi você que fez. Você vai ter que implementar ele, né? Então teria que ter algumas funções especiais, como por exemplo o máximo e o mínimo. Então o luxímetro lá que nós fizemos. Aí ele vai indicar o lux atual, o máximo e o mínimo. Então você teria que fazer um registrador lá para guardar o máximo e o mínimo, né, e a luminosidade atual, por exemplo, um hold lá para você segurar ou para você resetar um botãozinho de reset para você limpar os contadores e pegar novas amostras, né, com alguma função a mais. Então poderia fazer um instrumento desse tipo aí, né, coisa que nós já fizemos. Eu só quero um complemento, uma implementação melhorada desse instrumento, né. Tem uma outra dica aqui, que é para jogos. Jogos é bem tranquilo de implementar. Eu acho que fica um pouco mais complexo no código, a gente não tem nenhum exemplo ainda, mas eu posso dizer algumas coisas aqui para vocês com relação a jogos. Por exemplo, jogos de perguntas e respostas, né? Então você pode fazer um monte de texto lá de pergunta lá no Arduino e depois dar a opção de respostas, A, B ou C, né? E a pessoa escolher a resposta A, B ou C e você comparar se a resposta que a pessoa deu está certa ou errada, e depois ir fazendo um ranking, né? Tipo, manda 10 perguntas, vê quantas que foram certas e quantas foram erradas, e guardando num contadorzinho, depois dizer lá, né? Acertou tantos por cento, a nota foi tanto, enfim. E aí fazer tipo uma provinha, ou aqueles quiz, né? Ou jogo de conhecimentos gerais, enfim, joguinho de perguntas e respostas, bem facinho de fazer, usa só a porta serial lá e o displayzinho para dizendo certo e errado, com múltipla escolha, inclusive. Eu coloquei aqui como arcades, né, que dá para fazer jogo também. Imagine um jogo assim, né, pegar o display, olha só, o display, e você faz uma bolinha correndo no display e o cursor, quando o cursor, por exemplo, na posição 3, faz um for para a bolinha correr da posição 16 até a posição 0. Quando a bolinha chegar na posição que está o cursor, né, que seria a posição 5, por exemplo, sei lá onde você colocar, você teria que colocar a flechinha para baixo e levantar o cursor para a bolinha passar como se estivesse pulando a bolinha, né? E se coincidir do contador estar na mesma posição e a flechinha não estiver para cima, você pode dar lá tipo um erro, né? Faz um bip lá, ou perdeu a vida, e conforme no for você ir colocando os delay, você consegue ir trazendo a velocidade, então você pode ir passando de fase ali. Então corre a bolinha, chega ali, tem que pular. Se coincidir de não pular, que der a casinha e ele estiver embaixo, já era, né? Perdeu, né? Deu erro lá. Se a pessoa ir pulando, depois fica mais rápido e tem que ir indo até um joguinho bem simplesinho, mas que dá para fazer. Dá para fazer também um jogo de memória. Jogo de memória, vocês lembram um joguinho que tinha na minha época, chamava-se Gênios. Ele era assim, ele tinha 4 lâmpadas, daí ele piscava uma lâmpada, você tinha que apertar a teclinha correspondente à lâmpada. Aí acendia aquela primeira e depois uma segunda.
Aí você tinha que apertar a primeira e a segunda. Aí ele fazia a primeira, a segunda e dava uma terceira. Você tinha que fazer a primeira, a segunda e a terceira. Ele tinha que ir indo assim, ele ia gerando, né? Esse jogo, para vocês implementarem, ele seria da seguinte forma. Você ia fazer lá variáveis de todas as posições, que as posições é 1, 2, 3, 4, usa os 4 LEDs ali para dizer 1, 2, 3, 4, e seria as 4 teclas de baixo correspondentes ao LED. Então, se acender o LED 1, você teria que apertar a tecla 1. Se acendesse o LED 1 e o 3, apertar a tecla 1 e a tecla 3, para ele dar certo, né? E aí, para você gerar a sequência e usar a função randômica, então você ia colocar lá, por exemplo, 20 posições. Então, posição 1, 2, 3, 4, 5 até a posição 20. E random de 1 a 4, do 1 até o 20. Então, ele ia gerar situações randômicas. Daí, ele ia jogar o número 1, a primeira posição, e ficar esperando se você apertar a tecla 1. Se batesse com a tecla 1, acertou. Se errou, musiquinha e acabou, né? Um bip lá, pé, tal. Acabou o jogo. Senão daí passava o 1 e o 2, né? Daí o for, contando do 1 ao 2, ia contar as duas primeiras posições, ia acender a lâmpada e depois você ia esperar e tinha que bater o 1 e o 2, você ia comparar if, se deu certo a tecla que pressionou. Então daí teria que bater todas as teclas. Não é também difícil de implementar. Ia ficar um pouco trabalhoso, ia dar um programa bem extenso, mas ia ser legal de fazer. E o outro aqui também é um jogo de reflexo. Ó. Por exemplo, piscou o LED 1, tem que apertar a tecla 1. Piscou o LED 2, tem que apertar a tecla 3. E os timers cada vez menores, né? Então no começo você dá bastante tempo, a pessoa aperta o 1, ele vai lá e aperta o 1. Acendeu o LED 2, tem que apertar o LED 2. Acendeu o LED 4, tem que apertar o LED 4. Só que conforme vai passando o jogo vai decorrendo, você vai reduzindo o tempo, então vai ficando cada vez mais rápido. A pessoa tem que ter o reflexo e conseguir acompanhar e teclar ali conforme os LEDs vão estar acendendo. É legal também, um joguinho bem fácil de fazer também, mais fácil até que o jogo da memória, né? Que vai ter que ter um monte de variável que só precisa de uma e um tempo curto ali, ou um tempo que vai diminuindo para a pessoa apertar a tecla correspondente ao LED. Enfim, o joguinho, né? Quem quiser fazer alguma coisa na parte de entretenimento, ó, eu só coloquei animação aqui, se você pensar em outra coisa que dá para fazer, mas a princípio de entretenimento seria alguma animaçãozinha, né? Alguma historinha ali no display ou no próprio terminal, né? Você passar os caracteres e desenhar alguma coisa ali, fazer uma animação, alguma movimentação assim, mas por conta de entretenimento. Ou fazer uma tela, né, com o nome, assim, tal, fazer usar os caracteres no terminal e desenhar alguma coisa, ou fazer aquilo animar, movimentar, enfim. A gente tem todos os conhecimentos necessários para poder fazer isso, né? Só você estruturar a programação. Faz lá, usa os fluxogramas, né, que a gente já aprendeu. Pô, vou fazer isso, depois isso, arruma toda a ideia, acerta tudo, depois você implementa a lógica e coloca lá para ele rodar, né? E depois aqui animação, né, que seria o último. Aí o que eu vou pedir para vocês? Aqui vocês coloquem no início do programa como ele funciona, né? Então o que você idealizou, então lá no cabeçalho aqui em cima, como eu faço esses meus aqui, né? Você faz o teu lá também, né? Pode usar o mesmo, que indica que você pode dizer assim, ó, o programa do jogo da memória que vai fazer o LED piscar tantas vezes e a pessoa tem que apertar o botão na mesma quantidade de vezes que o LED pisca. Então se o LED piscar 1 tem que apertar 1, aí se piscar 5 tem que apertar 5, sei lá. Descreve o programa como que você idealizou ele para ele funcionar, né? Para daí quando eu for fazer o teste eu ver se você atingiu esse objetivo. E depois, a outra dica que eu estou dando aqui, que eu vou pedir para vocês, é para vocês também falarem assim, né? No final do programa, faz um comentário e diz lá o que foi mais difícil para você resolver, né? Onde você teve mais dificuldade e como você fez para resolver essas dificuldades. Apesar que eu estou achando que vocês vão ter dificuldade e vão ficar pedindo para mim lá no fórum e eu vou ficar respondendo, então meio que eu vou saber. Mas é legal só para documentar depois o programa, você mesmo descrever aonde foi a tua maior dificuldade e como você fez para resolver aquela dificuldade. Legal, né? Assim vocês vão exercitar a programação, vão exercitar a criatividade, vão sentir as dificuldades e realmente ter que fazer um programa do zero, e isso vai ser bem legal para o desenvolvimento de vocês. Beleza?
Qualquer coisa vocês vão publicando lá no fórum que eu vou dando uma força lá para vocês no desenvolvimento do programa. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.